O problema aqui é que essas pessoas diziam que a maneira pela qual você vai vencer o pecado do seu coração é através dessas práticas ascetas, fazia parte integrante da religião gnóstica por conta daquele dualismo. Você tem que mortificar seu corpo, que é material e, portanto, inferior, para que sua alma, que é espiritual e, portanto, superior, se liberte e suba até Deus. Então, o ascetismo era a ética, era a prática do gnosticismo, dessa religião que nós estamos discutindo aqui. Paulo faz uma pergunta no verso 20. Como é que ele responde a isso? Ele começa com uma pergunta. Se morrestes com Cristo, o se aqui é uma condicional não de dúvida, mas de fato, e pode ser traduzido, já que morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, para esses ensinamentos religiosos que vocês estão ouvindo aí, que incluem inclusive essa questão de anjos aí, se vocês morreram com Cristo para essas religiões alternativas, porque nele vocês têm todas as coisas, por que vocês se sujeitam a ordenanças, verso 21? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Paulo pergunta, por que vocês estão tentando se santificar ou ascender a Deus e ser cheios da plenitude de Deus através dessas práticas ascéticas, se vocês já morreram com Cristo para esse tipo de coisa? Olha a argumentação de Paulo aqui em seguida. Primeiro, vocês já morreram com Cristo. Ou seja, nós já vimos. Verso 22. Essas coisas com o uso se destroem. Vou usar um exemplo muito simples. Qual o problema com carne de porco? Você come, acabou o problema, se destrói. Não é? Essas coisas com o uso, se você usa, elas se destroem. Que impacto elas podem ter na minha vida? Não é o que entra pela minha boca, mas é o que sai do meu coração. Não foi o Senhor Jesus que ensinou isso? Essas coisas com o uso se destroem. Segundo argumento. Terceiro, esse tipo de coisa é culto de si mesmo. Gente, olha só, verso 23. Essas coisas têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade. Você já conheceu um asceta? É aquele evangélico, né? Que o pessoal olha assim, irmão fulano é um homem piedoso, homem de Deus, não tem nem televisão em casa, não deixa o filho nem ter celular para não entrar no zap lá, né? Ele acorda, não é todo dia esse homem jejua, né? Acorda todo dia de madrugada para fazer oração e tal, é um homem piedoso, tal, sempre de paletó e gravata, é o sexto sola da reforma, sola gravata, tá, sempre daquele jeito ali, né? Homem piedoso, todo mundo admira, fulano. Quando o pastor vai, na hora da oração na igreja, o pastor sempre pede ao irmão fulano para orar, não é? Oh, Deus, aquele irmão. Né? Culto de si mesmo. Não estou dizendo que são todos. Mas tinha gente como os fariseus que fazia exatamente isso, na época de Paulo e de Jesus. Culto de si mesmo. Falsa humildade. Por quê? Porque estas coisas, final do verso 23, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Sensualidade é a palavra que Paulo escolheu para descrever a corrupção do nosso coração. Os desejos sensuais tem a ver com aquilo que que visa atender os sensos, né, os sentidos, ou seja, aquilo que eu sou fisicamente. Não tem nada errado em você satisfazer os seus desejos ou as suas necessidades físicas. O problema é quando você quer fazer isso da forma errada, com a pessoa errada, no local errado, na hora errada. Então esse desejo, a sensualidade, não se vence com regrinha. Não se vence com esse tipo de coisa. Como é que se vence isso? Paulo já dá a resposta no verso 20. Vocês morreram com Cristo. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado como escravos. A única coisa que pode romper a fonte do pecado no seu coração e libertar o seu coração das práticas pecaminosas é a união com Cristo Jesus na cruz do Calvário. É de lá que vem o poder para isso e não práticas ascetas. Elas não têm poder nenhum contra a sensualidade.
elas não resolvem o problema do coração. Por isso que de vez em quando a gente fica assim, impressionado. Aquele cidadão que parecia um monumento de piedade e de santidade e tudo mais, vem traindo a mulher há 10 anos. De vez em quando não aparece uma coisa dessa. Era só capa. Porque o que de fato quebra o poder do pecado no nosso coração é a união com o nosso Salvador. Eu concluo dizendo, o que é que isso tem a ver conosco hoje? A mesma coisa que tinha a ver para os Colossenses quando Paulo escreveu, a mesma coisa que tinha a ver na época da Reforma, quando os reformadores disseram somente Cristo, tem tudo a ver conosco hoje. Essas 4 coisas estavam presentes na Reforma Protestante. Tinha os fanáticos, os libertinos, tinha os entusiastas que diziam ter visões, ouviam a voz de Deus. Tinham aqueles que achavam que os reformadores estavam prendendo Deus no livro quando falavam só a Escritura. Tinha a imoralidade do clero. Havia o dualismo presente nos sacramentos da Igreja Católica. Colossenses era extremamente relevante para lá e é para nós hoje, quando no meio evangélico tem gente querendo que a gente volte a ser judeu, tocar chofar na igreja, trazer a Arca da Aliança para a igreja, usar quipá, guardar as festas judaicas, construir até um templo de Salomão em São Paulo. Tem tudo a ver. A resposta para tudo isso é solos Christus. Somente Cristo. Nele nós estamos aperfeiçoados, somos circuncidados, nele a maldição da lei foi removida, nele eu fui justificado, nele eu tenho a força para romper as fontes do pecado no meu coração. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, é o cabeça da igreja, é a ele que eu sirvo, é nele que confio e nele que eu coloco a minha esperança, a minha confiança da vida eterna. Que Deus nos ajude a trazer de volta essa doutrina nos dias de hoje, quando ela é tão necessária, no meio do crescimento espantoso do cristianismo no sul global. Enquanto que fenece na Europa e nos Estados Unidos, mas cresce extraordinariamente no sul global. Mas, apesar disso, essa doutrina, ela precisa ser resgatada. Que Deus nos faça instrumentos disso e use esse evento, esse congresso, como sendo um dos meios para isso. Amém.